Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Tô gravando esse vídeo para apresentar para vocês as orquídeas de segunda linha, tá? Que são as orquídeas que nós vamos vender para quem quer colocar em árvore ou mesmo para quem realmente gosta desse tipo de material, gosta de cultivar em vaso, também pode, não tem nenhum problema, tá? Eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. De início eu vou passar algumas informações sobre as plantas, tá? E mais para frente a gente vai falar sobre preço, esse tipo de coisa, como que é feita a compra e como é o frete. Tá? Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui as plantas, tá? Olha só, as plantas elas estão saudáveis, tá vendo? Já estão todas em idade de florescer, em idade adulta, tá? Algumas eu deixei ali de lado porque por conta dela tá muito para um lado só do vaso, ela não fica em pé, tá vendo? Mas as plantas estão muito saudáveis, inclusive tem muita gente que vende esse tipo de material com planta de primeira linha, tá? Eu já vi aí vídeo de pessoal vendendo kit com 10 cortes de catileia aí, com plantas muito semelhantes a isso aqui e vendendo como primeira linha, tá? Pessoal, vou falar um pouquinho sobre as plantas. Por que elas estão nesse estado e de onde elas são provenientes, tá? Essas plantas elas são provenientes de um dos viveiros, dos produtores mais top aqui de São Paulo, eu diria até do Brasil, tá? E por que elas não estão de primeira linha? Na verdade elas são meristema, elas foram plantas de primeira linha, tá? E por conta de uma coisa que aconteceu, elas acabaram ficando um pouquinho mais maltratadas do que as plantas de primeira linha desse mesmo produtor, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa é uma planta do mesmo produtor, só que de primeira linha, tá? Pessoal, o cultivo de orquídeas, quando você fala em produção em larga escala, ele funciona como se fosse um trem. Então, cada ano, cada produção é um vagão. Então você vai, todo ano você produz a planta, para que lá na frente você tenha ela adulta todo ano florescendo, tá? Se num determinado ano existe uma superprodução, são feitas muitas plantas, a planta ela acaba sobrando, tá? E às vezes o produtor não tem nem mão de obra para poder replantar. Então essas plantas elas ficaram desse jeito simplesmente porque houve uma superprodução, tá? E não houve mão de obra para poder fazer o replante. Passou a época do replante, as plantas acabaram ficando com alguma avariazinha, alguma manchinha e acabaram deixando como segunda linha. Não compensava mais financeiramente você recuperar essa planta como primeira linha, já que já teria a produção do ano seguinte, tá? Então essas plantas elas são meristemas, elas foram de primeira linha e elas só estão colocadas como de segunda linha por conta de ter atrasado o replante, tá? O que isso acarreta, pessoal? Quando você atrasa o replante, o substrato ele fica ácido, tá? É bom até vocês saberem, para quem não está acostumado, que pode acontecer com as suas plantas também. O substrato fica ácido e as raízes que estão dentro do vaso, elas começam a danificar, tá? E aí a planta ela começa a soltar mais raízes para fora do vaso. Tá vendo? Então ela solta muitas raízes para fora do vaso, tá? O que pode ter de problema nesse tipo de planta? Ela pode aparecer alguma avariazinha, alguma folha manchada, algum amareladinho. A parte das raízes vão estar ressecadas por conta de estar em contato com esse substrato velho, tá? Por conta disso, nós vamos mandar essas plantas para vocês sem o vaso, tá, pessoal? Então ela não vai com o vaso, ela vai com as raízes nuas. Ao contrário da grande maioria das plantas que nós vendemos todas com vaso e com identificação. Segundo ponto sobre essas plantas, elas não têm identificação, tá? Isso existe um motivo. Por quê? Por exemplo, essa planta aqui, ela já teve identificação lá no viveiro. Porém, se o produtor vende ela a um preço baixo, como segunda linha, muita gente poderia comprar essa planta, esperar recuperar e isso ia derrubar o preço da planta, tá? A planta de primeira linha não seria mais vendida. Então, sempre quando a planta está nessa situação, o produtor passa para a gente ou para quem quiser comprar direto ela sem identificação, tá? Então, pessoal, a planta é de segunda linha pelo fato de ter atrasado o replante. Ela tem um cultivo muito bom, ela não tem praga, mesmo porque ela tem o mesmo cultivo do que as plantas de primeira linha. O único problema é que atrasou o replante e o substrato acabou ficando muito velho, tá? Segundo ponto, ela vai ser enviada sem identificação, tá? Então não tem como escolher as cores. A pessoa entrou lá e comprou um lote com 5, com 10, com 50 plantas. Nós vamos escolher as plantas por diferenciação de folha, tá? Para poder garantir que seja o mais diversificado possível. Por exemplo, olha essa aqui. Essa planta inclusive está muito bonita. Tá vendo? Ela tem o mesmo problema. O substrato ficou velho e ela está emitindo raízes para fora. Mas no geral a planta tem um bom aspecto.
Olha a folha dela como ela é mais arredondada, tá? Olha já essa outra, tem a folha mais pontuda. Então é certo que essa planta não é a mesma do que aquela, então a gente vai mandar dessa forma, mas não tem como escolher a cor, porque a gente mesmo não sabe a cor, tá? Veio bastante coisa, vou mostrar pra vocês, ó. Todas essas caixas que estão aqui no chão, a exceção daquela ali no canto que está com uma florida, que é de primeira linha, mas todo esse material que está aqui no chão chegou pra gente ontem, quase à noite, mas todas essas caixas que estão aqui indo até lá na frente da loja, tá? Aqui só tem metade do lote, a gente pediu pro produtor trazer metade e depois a outra metade, pelo motivo que a gente não teria espaço aqui para poder alocar tudo, tá? Então é isso, pessoal. Essas plantas, elas serão vendidas por R$15, tá? É uma coisa que eu não costumo fazer, que é falar preço no vídeo. Porém, esse, como é um lote diferenciado, é um lote específico, inicialmente ele vai ser vendido a R$15. Se o produtor passar algum tipo de reajuste lá para nós passaremos o reajuste, tá ok? Então, nesse primeiro lote será vendido a R$15. Como vai ser feita a compra, pessoal? Somente pelo Mercado Livre, tá? Vai ser vendido somente pelo Mercado Livre por dois motivos, na verdade. Primeiro motivo, o Mercado Livre acima de R$120 está conseguindo frete grátis, tá? Então, com isso, quem mora perto aqui de São Paulo vai conseguir aproveitar essa promoção. Para quem mora longe, pessoal, antes de comprar, conversa com a gente para ver se a planta vai chegar em bom estado, tá? Porque de qualquer forma, sendo planta de segunda linha ou não, ainda é uma planta, ainda é um ser vivo. A gente quer que ela chegue viva aí para você em boas condições, tá? A gente não quer maltratar a planta. Então, antes de comprar, manda mensagem pra gente poder verificar se ela vai chegar em bom estado, tá? Segundo motivo que a gente vai vender somente pelo Mercado Livre, a gente não quer que gere algum tipo de confusão com as outras plantas do site. No site hoje eu só tenho coisa de primeira linha, tá? Então, porventura, pode gerar algum tipo de confusão. A pessoa achar a planta lá R$15 e isso parece absurdo, mas acontece. Muita gente compra sem ler, tá? Então a pessoa pode entrar lá, comprar sem ler uma planta de R$15, achando que vai receber uma planta de primeira linha, e não é o caso. Então, para evitar esse tipo de confusão, isso não vai estar no nosso site, vai estar somente no Mercado Livre, tá? Aqui abaixo desse vídeo vai ter o link para vocês comprarem, tá? Inicialmente vai ter o lote com 8 plantas. Por que nós colocamos 8 plantas? Porque 8 plantas, ela vai dar certinho o valor de R$120, que é o valor que o Mercado Livre consegue dar o frete grátis, tá? Se a pessoa quiser 7, quiser 6, quiser 5, eu posso montar o kit, não tem problema. Só que a pessoa tem que ter ciência que nesses casos vai ser menos que R$120. Automaticamente teremos a cobrança de frete, porque não somos nós que cobra, é o Mercado Livre que concede esse benefício e é somente acima de 120, tá, pessoal? Então essas plantas elas serão vendidas pelo Mercado Livre. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar e comprar o kit com 8 plantas por R$120, frete grátis para todo o Brasil. Só peço mais uma vez, se atentem ao prazo de entrega, se é viável, tá? Por exemplo, se você estiver em Manaus, alguma cidade muito distante aqui de São Paulo, por exemplo, Manaus mesmo vai dar 30 dias úteis de viagem, então sua planta não vai chegar em bom estado. Então eu peço, por favor, não compre pelo frete grátis, tá? Porque não vai chegar em bom estado e a gente não tem como dar garantia, tá, pessoal? No Sedex eu consigo garantia, se o prazo for curto eu consigo garantia. Para prazo muito longo, infelizmente a gente não tem como garantir, tá? Então vamos mostrar mais um pouquinho das plantas. Elas chegaram pra gente nessa situação, tá vendo, ó? Ela tá com bastante alga na folha. A gente tá fazendo aqui um trabalho de limpeza para que ela chegue aí mais apresentável para vocês. Tem bastante coisa mesmo. Se você estiver aqui em São Paulo e quiser dar um pulinho aqui na loja para escolher a sua, pode vir, tá? Nós temos esse lote aqui, nós já separamos aqui alguns locais na bancada para poder colocar. Então vai ter um pouco aqui, nós vamos colocar, deixa eu passar o caminhão barulhento, nós vamos colocar um pouco aqui também, perto da onde nós temos o caixa, e talvez aqui nessa ponta. Você chegando aqui na loja, conversando com os meninos, eles mostram para vocês o lote das plantas de segunda linha, tá? Sobre o tamanho das plantas, pessoal, as plantas elas têm em média esse tamanho aqui, ó, cerca de 4 bulbos mais ou menos, tá? Então esse é o tamanho das plantas que vai chegar para vocês, tá ok? Eu queria ressaltar uma coisa para vocês. Olha só, a planta ela tá saudável, ela tá emitindo broto, tá vendo o broto aí? Não sei se dá para ver no vídeo. Então as plantas elas estão saudáveis, tá?
é como eu falei para vocês anteriormente, o problema dessas plantas foi que passou muito a época do replante e aí acabou prejudicando a estética da planta. Então ela pode ter alguma folhinha manchada, ela pode ter algumas raízes secas, mas as plantas estão muito saudáveis, tá? Você pode aí fazer seu cultivo e terá um excelente resultado colocando em árvore, ou se você for iniciante e quiser deixar em vaso também, tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode usar o campo de perguntas do Mercado Livre ou aqui o comentário no vídeo. Então é isso aí o material que a gente tem. Elas todas estão em idade de florescer. Nós temos até uma ali, ó, no meinho, que está florida, aquela laranjinha ali, ó. É uma planta aqui do lote das plantas de segunda linha. Eu só não vou puxar ali porque tem muita planta junto. Pode acontecer de danificar a planta, a gente tem que mexer nisso com muito cuidado. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo. Aproveitem a promoção e qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem pra gente. A gente terá o maior prazer aí em atender todos vocês. Tá ok, pessoal? Obrigadão, até logo.